Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Então nós vamos continuar o texto, versículo 4 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: depois que Deus pergunta para Ezequiel, porventura viverão esses ossos? Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabes. E aí o Senhor continua dizendo a Ezequiel: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esse Espírito que Deus faz menção nesse texto, ele está com letra minúscula. Logo, esse Espírito, o Senhor, ele está fazendo menção da vida, porque aqueles ossos estavam mortos. Só que para a vida poder adentrar aqueles corpos, foi necessário que Deus reestruturasse todas as coisas. E a palavra de Deus ao profeta não foi para ele profetizar aleatoriamente para qualquer coisa. Não. Deus, ele estabeleceu uma ordem. E da mesma forma acontece nas nossas vidas. Nós nos encontramos mortos como ossos sequíssimos num vale longe da presença do Senhor. E quando o Senhor vai começar a restauração na nossa vida, ele vai começar por uma ordem. Qual é a ordem do trabalhar de Deus? Primeiro Deus vai formar os corpos. E nos corpos, o Senhor ele vai dizer a Ezequiel: profetiza aos ossos. Ele não mandou profetizar o nervo, a carne, a pele, não. Ele mandou profetizar aos ossos. Por que que Deus começa a restauração pelos ossos? Quando nós olhamos para a função do osso, uma das funções das funções do osso é sustentar o corpo, proteger os órgãos internos e produzir células sanguíneas, porque é nos ossos que se encontra a nossa medula óssea, a medula que produz o sangue. Em outras palavras, o osso, ele é o fundamento do nosso corpo. E a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E o que é que tem nos ossos? Medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em outras palavras, o primeiro lugar que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas antes de nos erguer e nos formar como um exército poderoso e numeroso vai ser no nosso fundamento. Ele vai mexer nas nossas raízes, na nossa estrutura. Ninguém constrói uma casa sem antes o alicerce dela estar bem o quê? Consolidado. Porque senão qualquer coisa que é construída em cima daquilo vai cair por terra. Então Deus, ele primeiro vem para mexer nos nossos fundamentos, nas nossas raízes. E lá em Romanos vai dizer que se a raiz ela é santa, todo ramo também é santo. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós deixamos Deus santificar as nossas raízes, santificar os nossos fundamentos, tudo aquilo que nós produziremos a partir da palavra do Senhor será santo. Serão frutos bons, serão frutos
Senhor está dizendo, automaticamente nós começamos a obedecer à voz de Deus, nós começamos a confiar no Senhor. E aí lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha o fundamento ligado no ribeiro, na fonte das águas, na palavra do Senhor, e que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Ou seja, não importa o tempo, se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera, se está fácil, se está difícil, não importa, porque as nossas raízes estão fundamentadas no Senhor, e automaticamente, independente da circunstância, nossas folhas permanecerão verdes, nós permaneceremos produzindo frutos bons, porque estamos nos alimentando da seiva que é Cristo, porque a nossa raiz está absorvendo a palavra. E aí o texto continua e diz: e no ano de sequidão, como estavam aqueles ossos no vale? Sequíssimos. Mas aquele que tem as suas raízes no ribeiro das águas do Senhor, no ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Traduzindo tudo isso, sabe o que o Senhor está dizendo? Que aquele que ouve e obedece, ele assemelha ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aí vem a chuva, corre os rios, assopra o vento, combate a casa, mas a casa não cai, porque ela está firmada na rocha, está firmada em Cristo. Então, em primeiro lugar, Deus vai nos ensinar a firmar os nossos pés na sua palavra, a firmar os nossos pés na rocha. Uma vez que Deus nos ensinou e santificou as nossas raízes, agora Ele vai começar a trabalhar em todas as estruturas da nossa vida. E o próximo passo do Senhor é adicionar no fundamento que Ele deu os nervos. E qual é a função do nervo quando nós olhamos para a anatomia? É fazer o corpo se movimentar. Se movimentar de que forma? O nervo, ele faz parte do sistema nervoso central. É o nervo que leva o impulso, a resposta, o comando gerado no cérebro para o corpo, e é ele que traz a resposta do corpo para o cérebro, produzindo assim os movimentos. Em outras palavras, o nervo, ele é a nossa mente. Então Deus, ele primeiro nos dá estrutura e depois ele vai começar a moldar a nossa mente de acordo com a palavra dele. Por que que é importante a nossa mente ser moldada de acordo com a palavra do Senhor? Isaías capítulo 1, o Senhor diz assim, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Nós aprendemos que quem vai parar no vale deixa o Oriente, deixa o Senhor. Então, quando a nossa mente não está moldada de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós deixamos o Senhor, nós abandonamos o Senhor, porque a nossa mente está cheia de iniquidade. E aí o texto continua e diz assim, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã,
senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas e nem amolecidas com óleo. Em outras palavras, se a nossa mente não estiver firmado na palavra do Senhor, e é a palavra que traz vida, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que fortalece, se a nossa mente não estiver firmada na palavra do Senhor, o nosso coração fica fraco e todo o resto vai ficar enfermo. Quantas vezes parece que está tudo indo bem, de repente a gente põe a mão e começa a dar tudo errado. Quantas vezes a gente começa a fazer uma coisa, a princípio até parece que vai tudo bem e de repente tudo começa a andar para trás. Pode parar e olhar. Em algum momento, nessas etapas, a nossa mente está enferma. Nós estamos fazendo coisas que a palavra do Senhor pede para a gente não fazer. Com isso, todo o resto vai adoecer, todo o resto vai enfermar. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, diz assim, ó: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vejamos o Filho, creiamos nele e alcancemos a vida eterna. A vontade de Deus não é que nós permaneçamos habitando nos vales, mas é nos dar vida e vida em abundância. Mas para isso nós precisamos deixar a palavra moldar a nossa mente. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento que vem na nossa mente. Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de voz que nós estamos dando ouvido e seguindo. Porque a voz de Deus, quando ela vem, ela nos tira do vale. Mas as outras vozes, elas enfermam a nossa mente, enfraquece o nosso coração e adoece todo o resto das nossas vidas. Cuidado, irmãos, porque as outras vozes nos levam para longe da glória de Deus. Então Deus trabalhou os nossos fundamentos, Deus estruturou a nossa mente. Deus agora ele vai vir e vai acrescentar a carne. Qual é a função da carne? A carne nada mais é do que os músculos. E quando a gente olha para a biologia, para a anatomia, uma das funções do músculo é movimentar e estabilizar o corpo. Em outras palavras, essa carne que o Senhor coloca, ela está totalmente atrelada com a força. Por quê? Para gerar movimento, precisa de força. Para ficar em pé, sentar, levantar, correr, precisa de força. E aí o Salmo número 84, versos 5 e 6, diz assim, ó: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em ti quem? No Senhor. Em cujo coração estão os caminhos aplainados. Aí o Salmo continua e diz assim: que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Quem tem a força no Senhor, passa pelo vale, não habita no vale. Que vale é esse? A palavrinha Baca, ela significa choro. O Senhor está dizendo que o tempo do choro, o tempo da lágrima, o tempo do vale, ele vai chegar para todo mundo. É inevitável, nós temos que passar pelo vale. Mas quando nós temos o fundamento em Cristo, quando a nossa mente está em Cristo e quando a nossa força é
Cristo, o vale começa e acaba. A gente não permanece nele. E quando a gente sai do vale, lá do outro lado, a gente sai transformado pelo poder do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Irmãos, vale é lugar de impossibilidade humana. Todos nós vamos nos deparar com uma impossibilidade. Só que é no vale que nós experimentamos a providência de Deus. É no vale que nós experimentamos o milagre de Deus. Quer ver um exemplo? Davi venceu Golias no vale. Josué orou para pelejar contra os amorreus enquanto estava no vale, e Deus parou o sol para que ele vencesse a peleja. Então o vale chega, mas quando nós estamos firmados no Senhor, nós experimentamos a provisão de Deus. Nós contemplamos o milagre do Senhor. Mas para isso nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando. Então, irmãos, paremos de confiar na força do nosso braço, achando que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Não, o Senhor disse que sem Ele nós nada podemos fazer. E o Senhor também diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Paramos de cair em maldição porque estamos fazendo da nossa carne, do nosso braço a nossa força. Mas começamos a confiar na força do Senhor, para que nós possamos passar pelos vales e sermos bem-aventurados nessa terra. Aí o Senhor mexeu nos nossos fundamentos, o Senhor trabalhou na nossa mente, o Senhor nos deu a força. Agora Ele vem e vai colocar a pele. Qual é a função da pele? Proteger o corpo de ataques externos e regular a temperatura. O que significa a palavrinha regular? Que demonstra constância. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A pele nada mais é do que nós permanecermos constantes na presença de Deus. É nós protegendo todos os fundamentos que o Senhor trabalhou dentro de nós. Porque o agir de Deus, ele não vem de fora para dentro. Ele começa a trabalhar de dentro para fora. E quando nós deixamos Deus trabalhar os nossos fundamentos até eles externalizarem, nós deixamos de ser meninos inconstantes, que é levado por qualquer voz de homem, por qualquer doutrina fraudulenta. Por quê? Porque agora nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor e começamos a caminhar de maneira firme e constante na sua presença. Então, quando Deus revelar para cada um de nós os nossos vales, ou às vezes revela até para outra pessoa e a outra pessoa vem, quantas vezes, vou pegar aqui um exemplo, nós não fomos exortados pelo pastor? Quantas vezes Deus não usou a vida do pastor para profetizar sobre os nossos ossos secos? Quando Deus usa o seu profeta para profetizar sobre as nossas vidas, não importa se a palavra é dura ou se a palavra é mansa, ouça o que o Espírito está dizendo. E quando o Senhor revelar para cada um de nós a sua palavra, pelo amor de Deus, não esconde atrás da árvore. Vem aqui e
profetiza sobre o vale de osso seco de alguém, porque Deus está dando a palavra de restauração para cada um de nós. Então libera a palavra de vida que o Senhor está revelando. Só que para Deus poder operar e restaurar os corpos, nós não podemos deixar que nada venha interferir nesse processo. Lá no versículo 7, a parte A do versículo, Ezequiel vai dizer assim, ó: então profetizei como se me deu ordem. Então ele ouviu e obedeceu e começou a fazer aquilo que Deus mandou. Aí ele diz assim: e houve um ruído enquanto eu profetizava. Esse ruído, irmãos, ele não veio depois da profecia e ele não veio antes da profecia. Ele veio enquanto o profeta profetizava. E a palavrinha enquanto significa durante. Então esse ruído é um ruído que vem durante a profecia. E qual é o significado da palavrinha ruído? Ruído nada mais é do que um conjunto de sons desagradáveis, som confuso que gera perda de informação na transmissão da mensagem. A Bíblia diz que Deus, ele não é Deus de confusão. O profeta estava profetizando o que o Espírito tinha a dizer para aqueles ossos. Logo, durante essa profecia, enquanto o Espírito falava, um ruído se levantou. Esse ruído não era o ruído de osso juntando com osso. Esse ruído era um som que veio para provar o profeta se ele se manteria firme na posição que Deus colocou ele, na posição de profetizar aquilo que o Senhor tinha a dizer. E esse ruído também era um ruído que veio para provar os ossos, para ver se os ossos queriam ouvir o que o Senhor estava falando naquele momento. Aí você quer ver um exemplo, irmãos, de ruído que vem enquanto o Senhor está falando? Quantas vezes, na hora da mensagem, um levanta e vai no banheiro, o outro levanta e vai beber água, o outro cata o celular e começa a mexer no celular, o outro pega e começa a olhar para o relógio, a criança começa a correr, fazer bagunça, gritar, brincar e o pai e a mãe não falam nada. Tudo em que hora? Na hora da mensagem. Ruído. E quando nós olhamos para as crianças, aqui eu quero abrir um parênteses, porque as crianças, elas podem sim ser um ruído maligno, como elas podem ser uma bênção, um ruído de bênção, e nós estamos caracterizando ela como um ruído mau. Como assim? Quando a criança está gritando, fazendo bagunça, correndo para lá e para cá, ruído maligno, porque está vindo para tirar o quê? A atenção da igreja. Mas e se o pai e a mãe repreendem a criança e a criança começa a chorar? Que ruído é esse? Esse é um ruído de bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz que é da boca dos pequeninos e das crianças de colo que amamentam que sai o perfeito louvor. Então, quando o choro vem por conta da repreensão, da exortação, porque o pai está ensinando a criança no caminho que ela deve andar, esse choro é bênção. Mas quando vem de outra fonte, esse choro é ruído. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que nós temos que guardar os nossos pés quando nós entramos na casa do Senhor, e poucas têm que ser as nossas palavras. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós também não sermos ruídos no meio da congregação. Só que aí esse ruído veio. O ruído não desviou o profeta do foco. E o profeta profetizou o que o Senhor tinha a dizer até o fim.
E os ossos também não desviaram o foco. Eles ouviram o que Deus tinha a dizer até o fim. E aí o texto vai colocar um ponto e vírgula depois da palavra ruído. Ou seja, ele vai dar uma pausa. Veio um ruído enquanto eu profetizava. O profeta profetizou, os ossos ouviram, acabou, parou, pausou. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O que vem depois do ruído, o que vem depois de nós ouvirmos a voz de Deus até o fim, é um rebuliço. O que significa a palavrinha rebuliço? Grande agitação. Ou seja, quantas vezes nós ouvimos o que Deus tinha para falar e depois que nós ouvimos e começamos a fazer, parece que tudo começou a acontecer o contrário. Rebuliço. Por que Deus ele faz um rebuliço quando nós ouvimos a sua voz e começamos a obedecer? Porque é o rebuliço de Deus que vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar. É o rebuliço de Deus que vai trazer para perto de nós tudo aquilo que é nosso e que está longe. É o rebuliço de Deus que vai pegar tudo aquilo que não é bênção para as nossas vidas e que está perto de nós e vai fazer com que aquilo vai embora. Ou seja, é um rebuliço de organização que Deus faz nas nossas vidas. É uma faxina que Deus faz nas nossas vidas. Porque lá em Coríntios está dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o que é que acontece depois do rebuliço do Senhor? Ezequiel capítulo 37, versículo 8 vai dizer assim: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Em outras palavras, quando Deus faz o rebuliço na nossa vida para colocar todas as coisas no seu devido lugar, Ele pega aquilo que era sem forma e vazio e transforma as nossas vidas em pessoas que são a imagem e a semelhança do nosso Deus. Ele pega aquilo que não tinha forma e Ele dá forma. Porém, tem estrutura, tem forma, mas ainda está vazio, ainda está morto. Esse espírito que o texto fala que não havia naqueles corpos, é o espírito com letra minúscula. Logo ele está fazendo menção da vida. Em outras palavras, Deus ele vai mexer nas nossas estruturas e depois ele vai começar a trabalhar para que a vida passe a habitar dentro de nós. Ezequiel capítulo 37, o verso 9 e o verso 10 vai dizer assim: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. E aí a pergunta que eu me fiz foi: que vida é essa? O Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele também diz que sem Ele nós nada podemos fazer. E Ezequiel também vai dizer que ele só se colocou de pé quando o Espírito entrou neles.
Logo, essa vida que vai começar a habitar dentro de nós é o nosso Senhor Jesus. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim: porque vós sois templo do Deus vivente. Então a primeira coisa que Deus vai fazer conosco é fazer de nós um templo, para que Ele possa vir. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Então Deus, Ele vai trabalhar primeiro o nosso interior para nos tornar a sua imagem e semelhança, e depois Ele vai começar a trabalhar no nosso exterior para que a vida entre em nós, nos coloque de pé e nos prepare para recebermos depois o seu Espírito Santo. Só que Jesus, Ele não vem habitar nas nossas vidas, no nosso templo, de qualquer maneira. A Bíblia diz que o profeta precisou profetizar para 4 ventos. Que ventos eram esses? O primeiro vento é o vento leste, ou seja, é o vento oriental. E nós já aprendemos que no Oriente está a glória de Deus. E lá em Oséias capítulo 13, o verso 15 vai dizer assim: ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. O vento do Senhor, o vento oriental, é um vento de justiça de Deus. Ele é um vento que vai soprar sobre as nossas vidas para destruir de nós tudo aquilo que nos desvia do caminho do Senhor. Por exemplo, Ele vai arrancar amizades do nosso lado, Ele vai desfazer relacionamentos que não agradam Ele, Ele vai desfazer sociedades, Ele vai tirar das nossas mãos trabalhos, tudo aquilo que vem nas nossas vidas e que toma o lugar do Senhor, o vento oriental vai soprar para arrancar. Quer ver um exemplo? Quando Jonas fugiu da presença do Senhor para desobedecer a Deus e foi parar lá no barquinho, o vento que assoprou naquela tempestade foi o vento oriental. Foi o vento oriental que queimou as espigas de milho e emagreceu as vacas lá no sonho do faraó. Foi o vento oriental que matou os filhos de Jó, porque os filhos de Jó se reuniam para comer e para beber, mas não se reuniam para buscar a Deus, para adorar a Deus. Foi o vento oriental que trouxe sobre a terra do Egito a praga dos gafanhotos e que consumiu toda a plantação daquele povo e começou a levar o povo a padecer de fome. Esse vento de Deus é o vento que sopra para poder endireitar, ajustar e alinhar as nossas vidas com o propósito do Senhor. Porque é esse vento que vai corrigir as nossas distorções, é esse vento que vai arrancar de nós tudo aquilo que nos afasta do propósito do Senhor, e é esse vento que vai soprar até que nós nos direcionemos para o centro da vontade de Deus. Junto com esse vento, a gente também sofre a ação do vento norte. E quando nós olhamos para a palavrinha norte, nós lembramos da Babilônia. A Babilônia era o reino do norte. Foi a Babilônia que levou o povo cativo porque desobedeceram a Deus. E quando nós olhamos para o norte, lá em Provérbios 25 vai dizer que o vento norte afugenta a chuva. E quando é que nós olhamos na Bíblia que a chuva cessou na terra? Quando Elias orou e pediu para que não chovesse, para provar que existia um Deus verdadeiro em Israel, para desfazer do meio do povo as obras de idolatria que Jezabel introduziu no meio do povo. Então, todas as vezes que nós edificamos na nossa vida
obras que são obras babilônicas, como nós já aprendemos, de betume e de tijolo, e nós edificamos na nossa vida iniquidades, que nós nos relacionamos com o espírito de Jezabel, é esse vento que vai soprar até colocar todas essas obras por terra e nós começarmos a edificar do jeito certo, edificar da maneira que a palavra pede, fazer edificações de pedra e de cal. Aí nós sofremos a ação do vento oriental e do vento norte, arrancamos tudo, perdemos tudo. Quantas vezes a gente fala assim, nossa Deus, parece que eu vim para a igreja, minha vida virou de ponta cabeça. É vento norte e vento oriental soprando. Por quê? Para que a gente entenda qual é o propósito de Deus e nós passemos a caminhar em sentido a Ele, segundo a direção dEle. E uma vez que nós obedecemos e nós nos voltamos para o propósito do Senhor, o vento que começa a soprar sobre as nossas vidas agora vai ser o vento oeste, ou vento ocidental. Foi o vento ocidental que levou a praga de gafanhotos embora. Então a gente entende que a partir do momento que a gente começa a ouvir e obedecer, o vento da restituição do Senhor começa a soprar sobre as nossas vidas. É esse vento que vai levar embora todas as pragas. É o vento ocidental o responsável por trazer a chuva. Que chuva é essa que vem sobre as nossas vidas? É a chuva temporã que vem para preparar o terreno para recebermos a semente, e é a chuva serôdia que vem para nos regar, para que aquela semente que foi plantada em nós comece a gerar frutos. Esse é o vento que traz sobre as nossas vidas as grandes mudanças. E junto com ele vem o vento sul. Que vento é esse? Lucas capítulo 12, o verso 54 e 55 diz assim: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, haverá calma. E assim sucede. Em outras palavras, o vento sul é o vento que vai trazer sobre as nossas vidas a bonança do Senhor. É o vento que vai trazer sobre as nossas vidas a calma e a tranquilidade, aquilo que é leve e que é suave. Só que quando é que essa bonança ela vem nas nossas vidas? Marcos capítulo 4, do 37 ao 39, diz assim: Levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, presta atenção. Todas as vezes que nós deixamos Jesus dormindo no nosso barco, todas as vezes que nós deixamos de caminhar seguindo as pisaduras de Cristo, que nós colocamos Cristo na parte de trás e tomamos a frente dele, o que vai vir nas nossas vidas são as tempestades. Mas quando nós despertamos e colocamos Jesus no seu devido lugar, fazemos dele a pedra angular das nossas vidas, ele dá ordem para o mar aquietar, para o vento calar e a bonança se fazer presente na nossa vida. Então o vento sul, ele é o vento que vai soprar depois que a gente desperta Jesus do nosso barco. Quando a gente tira ele lá de trás e coloca ele na frente, para que nós possamos caminhar seguindo as pisaduras dele. Por isso
isso que o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquila. Jesus não nos leva para a tempestade, a gente se coloca na tempestade, mas o Senhor Jesus nos tira do meio da tempestade. Só que veja, irmãos, que Deus ele não trabalha instantaneamente, ele trabalha em etapas. Por que que o Senhor trabalha em etapas? Nós precisamos dessas etapas, porque é durante essas etapas, durante esse processo, que nós começamos a amadurecer espiritualmente. Então, quando a gente olha para o processo de Deus, a primeira coisa que Deus vai trabalhar nas nossas vidas são os nossos fundamentos. Ele vai nos formar a sua imagem e semelhança. Ele vai formar o corpo. Depois de formar o corpo, ele vai mandar assim os 4 ventos soprar para arrancar do nosso lado, trabalhando no nosso exterior, tudo aquilo que nos tira do centro da vontade dele, para que a vida, Jesus, possa vir e habitar dentro de nós. E aí, com os nossos fundamentos formados, com a vida habitando dentro de nós, vem o terceiro processo do Senhor. O Senhor diz a Ezequiel: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, revivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então Deus ele trabalha em todo o nosso ser, de dentro para fora, trabalha os nossos fundamentos, trabalha o nosso exterior, para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. E qual é a importância de se receber o Espírito Santo de Deus? Porque nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós somos selados pelo seu Espírito. Como diz 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, o Senhor diz: não vos prendais num jugo desigual com o infiel. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem luz com trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí o Senhor diz, e a ênfase vai para esses versículos, porque enquanto a gente não fizer isso que diz esse versículo, os ventos do Senhor nunca vão parar de soprar nas nossas vidas. Enquanto a gente tiver sociedade com aquilo que a gente não deve ter, a gente vai padecer a ação dos ventos de justiça do Senhor. Então o Senhor diz: por isso sai do meio deles e apartai-vos. Irmãos, é sair de perto e ir para longe. Não é perder o contato, mas continua lá no grupo do WhatsApp, continua lá de amiguinho de Facebook, continua lá com contatinho de Instagram, só não está de físico, mas a alma e o espírito ainda está preso no jugo desigual com o infiel. Sai do meio e aparta, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Enquanto a gente tiver sociedade, enquanto a gente tiver comunhão, enquanto a gente ficar no meio daquilo que é imundo, enquanto a gente ficar em cima do muro, os ventos de justiça de Deus nunca vão parar de soprar sobre nós, nós nunca receberemos o Espírito Santo de Deus e nunca seremos filhos de Deus, seremos eternos bastardos. Se a gente não sair do meio, Deus ele não vai abrir as nossas sepulturas, Ele não vai nos tirar de dentro delas, enquanto o nosso desejo não for se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, para Deus poder derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas, Ele precisa mexer nas nossas estruturas. Ele precisa habitar dentro de nós e estar entre nós quando nós saímos dos meios, para só então Ele poder derramar do seu Espírito e colocar esse grande exército de pé. E quando nós olhamos para isso, para essas três fases, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus faz quando a gente deixa Ele trabalhar de todas essas formas nas nossas vidas? Ele vai formar pessoas que o adoram e o buscam de corpo, de alma e de espírito. A conclusão que a gente tira de tudo isso, e aqui eu finalizo, é que se nós ouvirmos a voz de Deus e nós deixarmos Deus trabalhar nos nossos fundamentos, nos tornando a sua imagem e semelhança, se nós ouvirmos a voz de Deus e nós deixarmos que os seus ventos soprem sobre nós, para nos colocar no centro da sua vontade, nos dando a vida, se nós ouvirmos a voz de Deus e deixarmos Deus nos encher com o seu Espírito Santo através da nossa entrega de corpo, de alma e de espírito, nós vamos combater o bom combate, nós vamos cumprir a nossa carreira, nós vamos guardar a nossa fé e, mais importante de tudo, nós vamos tomar posse da coroa que está reservada para cada um de nós na volta do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, guarda algo no nosso coração. A transformação é de dentro, começou no osso, veio para o nervo, só veio externalizando. Veio para a carne e depois veio para o quê? E depois agiu em torno do quê? Contende contra o Espírito de Deus, porque o vento vai ficar soprando, vai ficar soprando, vai ficar soprando. Às vezes a gente quer coisas para a nossa vida, ou pessoas do nosso lado, que não é pão, não é peixe, não é ovo, mas é pedra de tropeço, é serpente, é escorpião. E a gente insiste com aquilo, e a gente deseja aquilo do nosso lado, e o vento fica fazendo o quê? Pode ver, é uma tribulação danada, porque a gente não abre mão, não larga, tá entendendo? Sabe aquele termo, não larga o osso, né? Um osso que não é nosso, é o osso, tá morto. Se Deus manda arrancar do lado, tira, guarda algo. Todo mundo fala, não, Deus só quer habitar dentro de nós. Mentira, Deus ele quer habitar dentro de nós, e Ele quer andar do nosso lado. Se eu acampar do meu lado aquilo que não devo acampar, pode se preparar, o vento vai o quê? Você sabe por quê ou não? Porque tem um versículo que diz assim, ó, que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Eu acampo aqui do meu lado, você sabe que fonte vai jorrar na minha orelha aqui ou não? Ah, é o que o Espírito diz? Não, vai me levar de novo lá para o vale do quê? De ossos secos. Vai me fazer morno. E o Espírito de Deus só derrama sobre nós, o batismo do Espírito Santo só vem quando isso acontece. Lembra quando desceu a pomba na cabeça de Jesus? Qual que foi a voz que bradou do alto céu? Falou, esse aqui é o quê? É o meu filho
amado em quem eu me comprazo. Só que para ele me receber como filho, irmãos, como filho, nós já aprendemos, a gente não pode se prender num jugo desigual com os envios e não tocar em nada imundo. Caso contrário, não recebe como filho amado. Está no meio, não tem o Espírito. Tem outro Espírito habitando, mas não é o Espírito Santo. É isso que Deus está nos ensinando. Se a gente não aprender a sair dos meios e guarda algo, vai ser sempre durante a profecia que o inimigo vai trabalhar para a gente não ouvir o quê? Para não ouvir a voz. Qual é o momento que ele quer atrapalhar? Qual é o momento que o nosso adversário quer pôr ruído? Qual é o momento? Ah, pastor, mas uma criança que está chorando, você está chorando de fome? Esse choro é um louvor porque é sincero. Está chorando porque está sentindo dor? Esse choro é um louvor para Deus porque é sincero. Mas está chorando porque está fazendo birra? Aí esse louvor não é sincero, não, isso é ruído. Está entendendo? E o ruído vem de várias maneiras. O nosso bocejar também não deixa de ser o quê? Um ruído que estamos inclinando para a vontade do quê? Da carne. Pode reparar, é nessa hora, irmãos. Não falha, é essa hora que o inimigo quer o quê? Desligar. É nessa hora que ele quer cortar o elo de ligação. Porque ele sabe que é essa hora que ele pode roubar o quê? A boa. Porque se a semente cair na terra fértil, não tem mais jeito. É só esperar o tempo do quê? Dela produzir. E ela vai produzir. Olha Jesus. Eu vou mostrar o caminho de Jesus em relação aos discípulos bem resumidamente. Jesus, durante o período dele ministerial, ele só profetizou no meio de um vale de osso. Só profetizou no meio de um vale de osso seco. E, inclusive, os discípulos dele era tudo vale de osso seco. Aí ele padeceu, foi crucificado. Aí ele ressurgiu dos mortos. Vai lá ler o texto. Quando ele ressurgiu dos mortos, né, que ele foi ter um encontro com os discípulos lá onde eles estavam reunidos, o texto vai dizer assim, ó, que Jesus soprou sobre os discípulos. Primeiro ele profetizou no vale. Depois ele veio e fez o quê? Quando ele soprou, sabe o que aconteceu? Não. Os discípulos se separaram, irmãos, de tudo. E começaram a buscar em oração, buscar em oração, buscar em oração. E aqueles que não perseveraram até o final foram saindo, até que veio o batismo do Espírito Santo de Deus, com línguas partidas de fogo. O vento vem, irmãos, para tirar tudo aquilo que não vai fazer a gente ter vida em abundância. Guarda isso no teu coração. Mas também ele vem, irmãos, para trazer aquilo que tem vida em abundância. Porque a hora que ele abre o sepulcro, naquele momento veio o quê? A vida. Só que aí ele leva para uma terra, está escrito o texto. E que terra é essa? Que mana leite em abundância. Mas não, a gente fica ali, né? Pelejando contra. Não quero largar, não quero largar. E o vento soprando para deixar ir, entendeu, né? Aquilo que tem que ir, para trazer o que tem que trazer. Se a gente colocar do nosso lado, irmãos, alguém que ocupa o espaço daquilo que Deus quer trazer, você sabe quando Deus vai trazer, professor? Nunca. Se eu pegar o trabalho, por exemplo, que me tira do centro da vontade de Deus, pronto, quando é que Deus vai me dar um trabalho que vem para o centro da vontade? Então o rebuliço, quando vem para botar tudo em... E guarda algo. Se eu e você entender o rebuliço de Deus, não é Deus quem está fazendo, tá? Não é Deus quem está fazendo. Ninguém entende o agir de Deus. A gente não sabe para onde vem. Você sabe por quê ou não? Porque Ele não divide a glória dele com... Ele não divide. Só que a hora que você olha o fim das coisas, a Bíblia diz assim, que o fim das coisas é melhor que o princípio delas. É o fim, irmãos. Isso acontece na vida nossa, irmãos, quando a gente deixa Deus agir nas nossas vidas. Amém? Que cada um saiba discernir a fase que está e olha para o teu vale de osso seco. Você pode ter certeza que Deus tira coisas e traz coisas, e o que Ele traz é para a glória do nome, para colocar tudo em ordem para a glória do nome dEle. Amém?